Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos concede o bom ânimo, aquele que nos ensina a pelejar. A nossa força vem do Senhor, assim, contra a nossa luta, né, contra a carne. Contra a carne, o Senhor ensina: ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança com aqueles que seguem obstinados na teimosia e rebeldia. Ele é aquele que se opõe. Jamais agarrais um conceito e soltai o outro, assim como ele é benignidade para aqueles que nele depositam confiança, ira e indignação para aqueles que rejeitam a sua verdade. Sua verdade, a palavra diz que seria ascensão para alguns, assim como tropeço para uma multidão daqueles que se opõem à sua verdade. Sua verdade, que é um escudo e broquel, assim ninguém pode impedir o seu efetuar, o seu agir, o seu querer. Ele é fiel e verdadeiro para nos sustentar dia após dia na perseverança. A palavra diz: sejais meus imitadores e perseverai na minha verdade, a fim de calar a ignorância dos insensatos, daqueles que seguem na sua tolice, daqueles que clamam e clamam os seus deuses impossíveis de os justificar, pois o Deus único e verdadeiro Criador dos céus e da terra, aquele que forma a luz, as trevas, o ferramenteiro e faz absolutamente tudo, aquele que um corpo preparou, aquele que não habita em templos feitos por mãos humanas, e tampouco aqueles que são amoldados pelos seus ídolos, acaba se tornando uma estátua de sal. O sal serve para ser a temperança, para salgar a carne, para conservação da alma daqueles que perseveram, como o bom sal da terra. Mas se tornar insípido, para nada serve a não ser para ser pisado. Assim nos ensina o Senhor. Por isso devemos sempre estar na perseverança e não retroceder. Lembrai-vos da mulher de Ló, que retrocedeu, olhou para trás, aonde devemos sempre andar em retidão, segundo a integridade, a sinceridade, o temor, que é o princípio da sabedoria, no amor verdadeiro, no amor benigno, que tudo sofre, tudo suporta, daqueles que perseveram dia após dia. Não fazemos para agradar os meros mortais e tampouco anunciamos aquilo que queiram ouvir, onde a palavra diz que muitos se reuniram mestres de si mesmo, e quando ouvisse a santa elogia de Cristo, sentiriam como comichões, cócegas em seus ouvidos. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, mas antes que seguimos adiante rumo ao nosso alvo e objetivo, segundo aquele que seu Espírito nos instrui em toda boa obra, não por si, mas através daquele que tudo opera e executa. Antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Assim nos ensina o Senhor. Aleluia! Aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que não tosqueneja, aquele que praga nenhuma chega à nossa tenda, dá ordem aos anjos ao nosso respeito. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que não tememos mal algum. A sua vara e o seu cajado nos consola. Ele é aquele que prepara uma mesa diante dos inimigos. Nunca vi o justo mendigar o pão, tampouco a sua descendência
assim como jamais serão decepcionados, confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a Ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre. Ele é o sim, Ele é o amém, Ele é aquele que nos sustém, e até aqui nos ajudou o nosso Senhor. Perseverai segundo aquele que nos fortalece e nos capacita dia após dia, aquele que é fiel e verdadeiro. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.